Minha amada igreja, que saudade de vocês. Fico até emocionado. A última vez que eu entrei aqui foi em março. Depois nunca mais. Que saudade de vocês. Eu, minha esposa, Renata, como o pastor falou, Mateus, nós somos gratos a Deus pelo privilégio e pelo presente que temos de ser parte dessa família tão amada. Eu quero agradecer vocês pelas orações de vocês por nós durante todo esse ano. Nós temos muitos irmãos que nos acompanharam aqui bem de perto. Nós tivemos um ano com algumas experiências que Deus nos proporcionou passar. E nós conseguimos fechar os nossos olhos e crer que Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. E esse bem vem logo após nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Então eu quero agradecer cada um dos irmãos, meu pastor, os irmãos do Departamento de Evangelismo e Missões que nos abraçaram. Nós somos gratos a Deus pelas orações de vocês. Somos gratos também pelas ofertas que essa igreja tem mandado para o nosso sustento. Nós louvamos a Deus porque isso tem dado a nós a grande oportunidade de continuar servindo o Senhor, falando do grande amor do nosso Deus para as crianças. Amar o estilo de vida do cristão. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta que João escreveu, no capítulo 4, a partir do verso 7. Quero convidar você a ler comigo essa porção dessa carta e pensar por alguns minutos em 3 grandes divisões nesse trecho que nós vamos ler. A primeira divisão vai do versículo 7 ao versículo 11. Quando João fala sobre o cristão deve amar, porque o amor é a comprovação de que ele é um filho de Deus, salvo por meio de Cristo e que conhece a Deus. Do versículo 12 ao versículo 16, João trata sobre o cristão que ama, desfruta de um verdadeiro relacionamento permanente com Deus em Cristo Jesus, confirmado pelo Espírito Santo que lhe foi dado. E a última porção do trecho que nós vamos ler, do versículo 17 ao 21, o cristão que ama não tem medo do juízo, antes tem plena confiança de que o amor de Deus nele é aperfeiçoado, fazendo-o amar como Deus amou verdadeiramente. Vamos ler então a palavra do Senhor? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados,
Se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele, olha a conclusão do pensamento. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Alguns anos atrás, os jornais estamparam a ação de uma mãe para salvar o seu filho da morte por afogamento. Os fatos se deram na cidade de Franca, no interior de São Paulo. O menino de 7 anos à época caiu num reservatório de água de aproximadamente 4 metros de profundidade, enquanto a mãe retirava água de uma mina próxima. Mesmo sem saber nadar e com a ajuda de alguns moradores, aquela mãe saltou no reservatório de água para salvar o seu filho. Perguntaram a ela o que havia motivado a ação tão destemida e sacrificial. Ela disse, abre aspas, tinha que pular, era o único jeito de salvar o meu filho. Pela bondade de Deus, tanto filho quanto mãe foram salvos da morte por afogamento. Mas o que de fato motivou aquela mãe a saltar naquele local, mesmo sabendo que isso poderia significar sua própria morte também? Nós podemos afirmar categoricamente que foi o grande amor que aquela mãe nutria pelo seu filho, que a fez tomar aquela decisão corajosa. Eu tenho certeza que se você estivesse no lugar daquela mãe, você tomaria a mesma decisão sacrificial e corajosa de pular naquele reservatório para salvar o seu filho. Como explicar o amor de uma mãe pelo filho?
Como explicar o amor de um pai pelo filho? É um amor que se dá, é um amor que se sacrifica, é um amor que se entrega em favor do filho amado. Mas eu fiquei pensando, e se no lugar daquele filho afogando-se, estivesse alguém que de alguma forma tinha feito mal àquela mulher? Será que ela saltaria com a mesma iniciativa de livrar aquele alguém que a ferira? Será que aquela mulher pularia naquele reservatório com a possibilidade de morrer, se ali estivesse se afogando alguém que se declarara sua ou seu inimigo? Alguém que de alguma forma a desprezara? Será que se eu estivesse ali e naquele buraco alguém se afogando, que de alguma forma me feriu, me fez sofrer, me maltratou, será que o meu coração seria movido pelo mesmo destemor amoroso de saltar no buraco? Se você estivesse lá no lugar daquela mãe, e naquele buraco se afogando estivesse alguém que te maltratou, alguém que te feriu, alguém que te perseguiu, que de alguma forma foi responsável por sofrimento à sua vida, o que você faria? Qual seria a ação que você tomaria? Como podemos mensurar a intensidade e a grandeza do amor que é capaz de negar a própria vida pela vida da pessoa amada? Você amaria alguém a ponto de arriscar sua própria vida para salvá-la? Bem, Deus fez exatamente isso. E o texto que vou recitar já foi recitado aqui. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Um servo de Deus, comentando esse versículo, disse: precisamos lembrar que a essência do amor consiste em dar. A essência do amor consiste em dar. Pois Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Ele continua a dizer: além disso, a intensidade do amor é medida, em parte, pelo preço que custou a dádiva ao seu doador, e em parte pelo quanto o beneficiário desse amor é digno ou não dessa doação. Quanto mais custa o presente ao doador, e quanto menos o receptor o merece, tanto maior demonstra ser o amor. Qual foi o custo pela demonstração do amor de Deus por mim e por você? O próprio texto responde: o custo da demonstração do amor de Deus por mim e por você foi a morte do seu Filho único. Um preço alto, um custo alto. Qual foi a condição de dignidade nossa quando recebemos tão prova de amor? O texto responde: quando ainda éramos pecadores. Isso significa que o custo
para Deus provar o seu amor por nós foi altíssimo. E a dignidade nossa foi classificada. Deus provou o seu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus decidiu amar a mim, a você, quando éramos fracos. Ele responde no versículo 6. Deus provou o seu amor por mim, por você, quando éramos inimigos dele. Deus decidiu nos amar quando ainda éramos pecadores. Não éramos dignos de receber tão grande amor. E é exatamente esse amor sacrificial que João defende em sua carta, quando ele mesmo ensina no capítulo 3, versículo 16: nisto conhecemos o amor. 2 pontos. Cristo deu sua vida por nós. Mas ele não para aí. Ele diz: e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O cristão tem na obra sacrificial de Jesus Cristo a maior demonstração do amor de Deus por ele, e a maior motivação para amar a Deus e amar as pessoas. João, o apóstolo de Jesus Cristo, escreveu essa carta aos cristãos que estavam espalhados pela região da Ásia Menor, hoje a região da Turquia. E ele escreveu essa carta como um pai amoroso, como um pastor cuidadoso do seu rebanho. Ele faz questão de repetir em vários lugares da carta a expressão filhinhos. Ele faz questão de repetir na carta, e no trecho que nós lemos, ele faz isso 2 vezes. Ele repete a expressão amados. Não eram pessoas estranhas, pessoas desconhecidas, pessoas que João não conhecia. Eram pessoas bem chegadas, preciosas, que precisavam aprender e praticar aquilo que ele estava desafiando: o amor. João, meus irmãos, quando escreveu essa carta, já estava avançado em idade, bem velhinho. Provavelmente ele era o último dos apóstolos a estar vivo. Escreveu essa carta quando estava na cidade de Éfeso. E ele escreveu essa carta já no final do 1º século da era cristã, mais ou menos entre o ano 85 a 95, ou como alguns defendem, entre o ano 80 e o ano 90, com propósitos bem claros, com propósitos bem específicos, e ele queria que aqueles irmãos entendessem exatamente o que ele queria alcançar como objetivo. Por isso, se você ler essa primeira carta inteira, você vai ver ele repetindo 9 vezes na carta a expressão: estas coisas vos escrevo para quê? E ele começa a dizer o para quê. Ele tinha objetivos claros. Eu quero compartilhar 4 aqui bem rapidinhos. O primeiro deles, e ouvimos no domingo passado, na exposição de nosso pastor, era alertar aqueles irmãos quanto ao engano dos falsos mestres. Por isso ele disse: escrevo estas coisas, tendo em vista aos que vos querem enganar. O engano era sobre os ensinos errados quanto à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E ele diz no versículo 7 do capítulo 3, ninguém vos engane. Ele escreveu essa carta porque, em segundo lugar, ele queria afirmar aqueles irmãos nos fundamentos da fé
que eles haviam recebido desde o princípio. Por isso ele repete 12 vezes numa carta de 5 capítulos a expressão: sabemos que. E sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos, capítulo 2, versículo 3. E assim sabemos que estamos nele. E sabemos que é a última hora. Quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. E ele vai dizendo para aqueles irmãos os fundamentos da fé que eles precisavam manter guardados no seu coração diante da pressão dos falsos mestres. Ele escreveu essa carta porque ele queria exaltar a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. A vida de Jesus, a obra de Jesus estava sendo combatida, negada. Por isso ele começa a carta dizendo o que era desde o princípio, o verbo da vida, a vida eterna, o Filho de Deus. Ele abre a carta exaltando o Senhor Jesus Cristo, e ele termina a carta glorificando Jesus Cristo, e diz: estamos naquele que é o verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu desafio você a ler essa carta e perceber como ele apresenta Jesus nessa carta. Ele diz que Jesus nos purifica por meio do seu sangue de todo o pecado. Ele diz que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus se manifestou para destruir as obras do maligno. E ele vai dizendo quem é o Senhor Jesus Cristo. E por último, João, ele escreve essa carta porque ele queria apresentar para aqueles irmãos elementos claros, para que eles entendessem quem de fato servia a Deus e quem de fato não servia a Deus. Por isso ele repete a expressão: todo aquele que é nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus pratica a justiça. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Todo aquele que nasceu de Deus não peca habitualmente. Ele está mostrando para os irmãos como é que eles poderiam distinguir entre quem de fato honrava a Deus, quem de fato glorificava a Deus e quem de fato assim não fazia. E o trecho que nós lemos do capítulo 4, versículo 7 a 21, está exatamente nesse propósito de entender quem de fato havia nascido de Deus e quem não havia. Eu acho muito interessante que João começa o versículo 7 dizendo assim: amados. É assim que está na sua versão? Sim? Sim. Às vezes nós lemos as palavras no texto bíblico e passamos por elas de maneira rápida, sem pensar e sem refletir sobre elas. Mas essa palavra amados que abre o versículo 7 está totalmente ligada ao que ele quer ensinar. João repete do versículo 7 ao versículo 21 a palavra amor 13 vezes. Do versículo 7 ao versículo 21, ele repete a palavra amor 13 vezes. E amar como uma expressão de ação, como uma prática que eu realizo, ele repete 15 vezes. Não é interessante que ele faz questão de repetir a palavra amor, ou a expressão amar, nesse trecho curtinho, porque ele quer exatamente entender, ele quer exatamente fazer com que as pessoas entendam que o tema central que ele está tratando é o amor. Amar, meus irmãos, deve ser um estilo de vida do cristão. E ele se refere àqueles irmãos como amados,
mas não apenas com uma forma de identificá-los como próximos dele, como que ele tem realmente proximidade, não. Ele está mostrando um aspecto da identidade daqueles irmãos. Ele está fazendo eles entenderem que ele não apenas queria o bem deles, ou tratava eles com cordialidade, ou com simpatia, ou com proximidade, mas que eles entendessem que um aspecto da identidade deles em Cristo era serem amados. Quem é apresentado no Novo Testamento como o amado? Efésios capítulo 1, versículo 6, diz assim: para o louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é esse amado que nos concedeu redenção, que nos concedeu salvação? A Escritura responde: o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o amado. A Bíblia não economiza versos que apresentam Jesus Cristo como o Filho amado, como por exemplo Mateus 3,17. Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. 2 Pedro 1,17, porque ele recebeu honra e glória de Deus Pai, quando pela glória majestosa a seguinte voz lhe foi dirigida, e o que foi afirmada sobre Jesus: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Mateus, no capítulo 12, versículo 18, citando o profeta Isaías, ele diz: aqui está o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem meu ser se agrada. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça aos gentios. É muito interessante, meus irmãos, que as Escrituras se referem ao Senhor Jesus Cristo como o Filho amado do Pai. E ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele tinha certeza absoluta que ele era muito amado pelo Pai, e ele falou várias vezes sobre isso. João teve o privilégio de escrever em seu evangelho, por exemplo, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. João 5,20. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. 10,17. Pai, meu desejo é que aqueles que me destes estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me destes, pois me amastes antes da fundação do mundo. João 17:24. Nossa redenção nos foi dada por meio daquele que é o amado do Pai, o Filho amado do Pai, que foi amado pelo Pai antes da fundação do mundo. Na eternidade, quando só estava o Deus Trino, o Pai amou o Filho intensamente. Existia uma aliança eterna, meus irmãos, de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas em nossa união com Cristo, nós nos tornamos alvos do mesmo amor eterno do Pai. Por isso que Jeremias 31:3 diz: com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí.
Cristo, meus irmãos, Ele foi nomeado como o nosso cabeça. Ele é o nosso representante legal diante de Deus. Assim, antes de nos arrependermos dos nossos pecados e confiar em Jesus como nosso Salvador, nós estávamos em Adão, como o nosso cabeça, como o nosso representante. Mas quando nós nos arrependemos dos pecados, cremos em Jesus Cristo como Salvador, somos por Ele libertos, salvos, redimidos, nós não ficamos mais em Adão, e sim somos unidos a Cristo, estamos unidos a Cristo. Então Ele se torna o nosso cabeça, Ele se torna o nosso representante. Tudo que Cristo fez em sua vida e em sua morte é eficaz para nós, porque nós estamos agora legalmente unidos a Cristo. Todas as dádivas de Cristo são nossas também. O Pai amou a Cristo eternamente. Se nós estamos unidos a Cristo, somos amados pelo Pai também. Somos alvos do amor eterno do Pai, por meio de Cristo. E por meio de Cristo, visto por Cristo, o Pai olha para mim e para você e diz: este é o meu filho amado. Não porque nós somos bons, não porque nós somos justos, não porque somos retos, mas o Pai nos vê por meio daquele que é o nosso cabeça, o nosso representante, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, meus irmãos, é saber que nós somos muito amados pelo nosso Pai. Quantas pessoas não se sentem amadas? Quantos cristãos estão carregando um peso nos seus ombros, porque não se sentem amados? Você não precisa sentir que você é amado, você precisa crer que você é amado. Nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Muitas vezes nosso inimigo lança setas, dardos inflamados em nossa mente, colocando em xeque o amor que Deus tem por nós. Será que realmente sou amado? Será que realmente Deus me ama? Será que realmente Deus se importa comigo? Se você é um filho de Deus, se você está unido a Cristo, você é um filho muito amado pelo Pai. Por isso que João disse na sua carta no capítulo 3, versículo 1, vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o sermos chamados filhos de Deus. Nós somos grandemente amados pelo Pai, e por isso, se somos amados pelo Pai por meio do Filho, que é o Filho amado, amar deve ser o meu estilo de vida e também deve ser o seu estilo de vida. O cristão tem na obra sacrificial de Jesus Cristo na cruz a maior demonstração do amor de Deus por ele e a maior motivação para amar a Deus e amar as pessoas. Depois que João relembra aqueles irmãos a identidade deles em Cristo como amados, João então apela ao coração deles e ele diz: amados, amemo-nos ou amemos aos outros. É um apelo daquele que é chamado de o apóstolo ou discípulo do amor. Se vocês entendem que foram amados pelo Pai, se vocês entendem que são muito amados pelo Filho, a resposta natural é: amemos uns aos outros. Amar, ter afeições bondosas, benevolência, boa vontade, consideração, gostar,
É isso que ele está dizendo para aqueles irmãos: vocês são amados, então vocês precisam amar. Vocês foram muito amados, então precisam ter afeições bondosas, amorosas, boa vontade, precisam ter consideração um com o outro, precisam gostar um do outro. Para João, amar não era apenas falar que se ama. Para João, amar era agir com provas categóricas e concretas de expressão de amor. Por isso ele diz na sua carta mesmo: filhinhos, não amemos de palavras, mas amemos com ações. Mas por que, João? Por que nós devemos amar? Ele diz: porque vocês foram muito amados. Por que nós devemos amar, João? Porque eu estou apelando o seu coração, como filhos amados, a amarem também. Mas, João, por que nós devemos amar? Ele diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Por que devemos amar? Porque o amor vem de Deus, porque o amor procede de Deus, o verdadeiro amor vem de Deus. Se vem de Deus, se somos filhos amados por Deus, se o amor de Deus está derramado em nosso coração por meio do seu Espírito, devemos amar. O fundamento é porque o amor vem de Deus, porque Deus é amor. O verdadeiro amor que as pessoas precisam não pode ser dada ou ser dado a elas pelo mundo. O mundo não consegue amar de verdade. Isso porque o mundo não vem de Deus. Este mundo que João fala, esse sistema organizado, caído, maligno, anti-Deus, que escraviza a vida das pessoas, está plenamente em hostilidade contra Deus. Esse mundo não pode amar. As pessoas que estão à nossa volta não receberão do mundo o verdadeiro amor. Ele diz: porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Jesus Cristo, meus irmãos, amou aqueles que o mundo odiava e desprezava. Ele amou pecadores e publicanos. Ele amou aqueles que eram esquecidos por todos, aqueles que eram tratados como a escória da sociedade. Ele amou um jovem rico que veio procurá-lo para saber sobre salvação. Cristo amou homens e mulheres. Cristo amou pobres e ricos, judeus e gentios, escravos e livres, adultos e crianças. Quem vai amar as pessoas que estão vivendo a sua vida prodigamente longe do Pai? Quem vai amar aqueles que estão andando em escuridão, em trevas, distante de Deus? Quem vai amar aqueles que estão desesperançados, aqueles que estão quebrados em nosso Brasil? Não será o mundo, não serão as organizações, não serão os sistemas, serão os cristãos. Seremos nós é que amaremos com o amor que de fato as pessoas realmente necessitam. Quem vai amar aquele seu vizinho que cria um palco de problemas na sua rua? Quem vai amar aquela pessoa que trabalha com você que ninguém a ama?
Quem vai amar aquele parente que a família não ama mais? Quem vai amar? O mundo? Não. Quem vai amar será você, eu e você. E talvez você diga: pastor, o senhor não sabe quem são os meus vizinhos. O senhor não sabe como eles vivem, como eles se comportam, como eles me tratam. Bem, eu não sei como são os seus vizinhos, mas eu sei como são os meus. Um resumo rápido. Nós moramos na subida de um morro na Zona Norte. Quando as coisas ficam intensas, só existem um lugar seguro. Na escada, onde tudo é cercado por parede. Nós moramos num gueto onde as pessoas vivem completamente em rebelião contra Deus. De frente para minha casa tem um bar. A câmera está aí, eu estou aqui. É exatamente essa distância. E eles começam a tocar samba alto que trema a janela de 3 da tarde a 3 da manhã. Imagina isso, segunda, quarta, sexta, sábado, domingo. Eu tenho um sono levíssimo. Eu não sei porque toda madrugada de domingo os jovens descem do baile funk e param na porta da casa e começam a falar alto. E eu não durmo. Bem, eu não sei como são os seus vizinhos, mas eu sei como são os meus vizinhos. Quem vai amar essa gente? Quem vai dizer para elas sobre o grande amor de Jesus? Não será o mundo, não será a política, não serão os sistemas, não serão as ideologias. Quem vai amá-los com amor sacrificial? Quem vai amá-los com amor incondicional? Um deles, quando me viu saindo, disse assim: eu admiro você porque você tem uma paciência muito grande com a gente. Falei: ah, pecador. Não falei pecador não. Mas quem vai amar aquele problemático? Será você. Seremos nós. Durante essa campanha de missões, nós seremos desafiados a amar, porque Ele nos amou primeiro. Perceba que João diz para eles que eles deveriam amar, porque o amor era uma prova categórica de que eles haviam nascido de Deus e conheciam a Deus. Por que devemos amar? Porque nós fomos regenerados por Deus. Por que nós devemos amar? Porque nós nascemos de novo. Porque temos um novo coração. Um coração que é motivado pelo coração de Jesus. Um coração que é inspirado pelo Senhor. Um coração que é motivado, empurrado pelo Senhor. Vocês devem amar, João dizendo, porque aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama conhece a Deus. Muitos missionários já disseram que ouviram assim de alguém: mas por que você deixou tudo, sua casa, seu país, sua família, para vir até aqui e falar para nós de Jesus? E os missionários dizem: por causa do amor. Eu estava numa cidade do interior de Minas Gerais e bati à porta de uma senhora, porque nós estávamos evangelizando de porta em porta. E ela veio atender, eu me apresentei para ela e disse: eu vim do Rio de Janeiro para dizer para a senhora que Deus ama a senhora. E ela começou a chorar. Ela disse: então você saiu da sua terra
da sua cidade e veio aqui tão longe de onde estou para dizer para mim que Deus me ama. Eu disse, exatamente isso. Deus ama a senhora. Para João, se nós nascemos de novo, nós devemos amar. Para João, se nós conhecemos a Deus no sentido de termos relacionamento com Deus, nós devemos amar. Perceba que ele faz um contraste entre o versículo 7 e o versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se aquele que ama declara que nasceu de novo e conhece a Deus, então aquele que não ama, não conhece a Deus. Versículo 9, ele vai dizer como Deus, mais uma vez, tornou esse amor conhecido. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Como foi que Deus tornou claro? Como foi que Deus tornou evidente? Como foi que Deus revelou? Como foi que Deus tornou conhecido o seu amor? Ele responde: Deus tornou o seu amor conhecido. Deus tornou o seu amor revelado, claro, enviando o seu Filho unigênito ao mundo. E enviar aqui é enviar como um representante, como um embaixador, como alguém que vai cumprir uma tarefa específica. Deus provou o seu grande amor, enviando o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Deus continua mostrando o seu grande amor, enviando aqueles que foram resgatados pelo seu Filho, a sua igreja, e mostrando por meio da sua igreja o seu grande amor. Por isso que Jesus disse na sua oração, no Evangelho de João, capítulo 17, e nisto conhecerão, e nisso crerão, que eles estão em mim, se amarem uns aos outros. Deus mostrou o seu amor por meio de Jesus Cristo. E Deus continua mostrando o seu grande amor por meio da sua igreja, redimida pelo Senhor Jesus Cristo. Onde você vai, por onde você caminha, o amor de Deus deve ser visto, deve ser contemplado, deve ser enxergado. Por isso que amar é um estilo de vida do cristão. No versículo 10, João diz: nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou. Deus não esperou que nós amássemos Ele. Deus não esperou que nós fôssemos favoráveis a Ele. Deus nos amou quando nós não o amávamos. Deus tomou a iniciativa de nos amar. Por isso que um servo de Deus disse: quem entregou Jesus para morrer não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por temor, não foram os judeus por inveja, mas o Pai por amor. E ele então diz: nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Perceba que a palavra, quando se refere ao amor de Deus, sempre se refere a Deus fazendo algo.
a Deus realizando algo, a Deus operando algo. Deus enviou o seu Filho como propiciação, como sacrifício pelos nossos pecados. Isso significa que antes de você e eu crermos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a santa ira de Deus estava sobre a minha cabeça e sobre a sua cabeça. Nós não tínhamos exatamente condições nenhuma de mudar o nosso destino. Mas Cristo na cruz do Calvário bebeu todo o cálice da ira de Deus, para que a ira de Deus não caísse mais sobre você. Ele foi um sacrifício perfeito para que você e eu fôssemos vistos por Deus como filhos amados. Meus irmãos, se Deus fez tanta coisa por nós, a resposta que Ele espera de cada um de nós é amar a todas as pessoas, assim como Ele nos amou. E Ele termina o seu primeiro bloco. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Perceba que ele usa a expressão devemos e não pedimos e não clamamos. Se sei que fui muito amado por Deus, se sei que fui perdoado por Deus, se sei que fui atraído por Deus, eu devo amar. Amar para um cristão não é uma questão de escolha, não é uma questão de opção. Amar para um cristão é uma questão de obediência. Amar é o estilo de vida daquele que foi redimido, resgatado por Deus. Nós temos muitas oportunidades de amar. E talvez você diga, mas pastor, é muito difícil. Sim, eu sei. Eu sei que é difícil. Eu sei que é espinhoso amar todas as pessoas. Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer isso. E Deus vai dar a você graça, força e sabedoria. Por que nós amamos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que nós amamos aquele que ninguém ama? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Por que amamos aquele que é excluído? Porque Ele nos amou primeiro. Porque amamos aquele que é desprezado? Porque Ele nos amou primeiro. Porque amamos aquele que é esquecido? Porque Ele nos amou primeiro. Pararei aqui. O cristão tem na obra de Cristo a maior prova do amor de Deus. E a maior motivação para amar a Deus e amar a todas as pessoas. O texto não diz as condições. O texto diz que nós devemos. Mesmo que não nos amem, mesmo que nos desprezem, mesmo que nos esqueçam, mesmo que nos maltratem, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Amar é o estilo de vida do cristão. Que esse seja o seu estilo de vida, até que você se encontre um dia com o seu muito amado, o Senhor Jesus Cristo. Desafio a você pensar nos versículos seguintes. O cristão deve amar, porque o amor é a comprovação que ele é um filho de Deus, salvo por meio de Jesus Cristo e que conhece a Deus.
Vamos orar. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor nos amou com amor eterno, antes que nós o amássemos. O Senhor nos amou quando nós estávamos em franca rebelião contra o Senhor. O Senhor nos amou quando nós não amávamos o Senhor. O Senhor nos amou quando nós não críamos no Senhor. O Senhor nos amou quando nós não dávamos créditos ao Senhor. O Senhor nos amou e provou de maneira categórica a grandeza do seu amor, dando o seu Filho para morrer por nós. Pai, Jesus Cristo não só viveu por nós, não só morreu por nós, mas Ele viveu por nós. Ele obedeceu toda a sua justiça, toda a sua lei, para que a obediência dele, a justiça dele estivesse sobre nós, para que o Senhor nos tratasse e nos víssemos como filhos amados. Senhor, nós vamos amar, porque o Senhor nos amou primeiro. Dá-nos força, dá-nos graça, em nome de Jesus. Amém.